Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Nós ficamos de conversar, em nosso próximo encontro, como é que ocorre a influência negativa dos espíritos desencarnados sobre nós. Nós tínhamos conversado anteriormente, no vídeo de número 13, sobre a influência espiritual, individual e coletiva, que depois, decorre disso uma obsessão espiritual. E aí no vídeo anterior, o vídeo de número 14, que foi até um teste de uma gravação externa e onde eu fiz algumas revelações, conversamos sobre a liberdade de sermos nós mesmos. E aí lá eu disse que no nosso próximo encontro nós conversaríamos como é que acontece essa influência negativa dos espíritos sobre nós, dos espíritos desencarnados, e que tinha tudo a ver com esse estado de liberdade do nosso ser. Por isso que eu queria fazer esse link entre esses assuntos, porque um está realmente ligado ao outro. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conversar agora sobre essa influência negativa dos espíritos desencarnados sobre nós. E no próximo encontro, nós vamos falar mais sobre a obsessão em si, certo? E aí os tipos de obsessão, os graus de obsessão, para que a gente fique por dentro aí desse assunto, desse conteúdo, para a gente orar, vigiar, e direcionarmos a nossa vida da melhor forma possível para que haja uma autorrealização, para que se cumpra o que nós viemos fazer aqui, o nosso propósito existencial, de fato, ele seja realizado, tá bom? Então, vamos lá. O que é que acontece? Como é que vai acontecer essa influência espiritual? Primeiro, antes da gente chegar lá, a gente vai primeiro compreender por que acontece, essas influências. E assim, de graça, não tem nenhuma finalidade, então, claro que tem uma finalidade, E essa finalidade, aí Allan Kardec perguntou aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, poxa, por que, que os espíritos nos induzem, ao mal? E a resposta foi, para que vós sejais, sofreis como eles sofrem, Mas, assim, aí continuou, Continuou a questão. Mas eles deixam, aí Allan Kardec perguntou, salvo engano, gente, eu não tenho certeza agora, assim de cor, mas salvo engano, é a questão 465 dos Livros dos Espíritos. E aí vem o item A e o item B, que é a sequência da pergunta que Kardec fez, Por que os espíritos nos influenciam para o mal? E aí, a primeira resposta foi, para que soframos, como eles sofrem. E então, aí Kardec continuou a questão, mas eles deixam de sofrer, ou sofrem menos, depois que fazem isso? Não, eles fazem para que, a gente não ascenda a graus mais elevados, numa ordem espiritual, que a gente fique numa ordem de espíritos imperfeitos. Essa ordem dos espíritos, vocês encontram no Livro dos Médiuns, tá certo? Só ir lá no índice, Ordem dos Espíritos, e aí vocês encontram lá essas categorias de espíritos. Então, os espíritos que nos influenciam ao mal, são espíritos imperfeitos, E há várias vertentes, dentro disso de espíritos imperfeitos. Somos também espíritos imperfeitos, agora em graus variados, E nesse caso, desses que nos influenciam, nos direcionam para o mal realmente, eles estão num grau de imperfeição ainda maior, certo? Então, a intenção deles é que a gente faça parte desse grau de imperfeição.
E aí, Kardec continuou, né, a perguntar, que aí eu acho que já foi no item B dessa questão do 465, se de fato for 465. Aí depois, quem tiver interesse, dá uma conferida lá, certo? Aí perguntou assim, que espécie de sofrimento, né, eles querem que soframos, né? E aí a resposta foi, o sofrimento, né, que acontece na classe dos espíritos inferiores, dos espíritos imperfeitos, dessa classe deles, né? E para que estejamos distantes de Deus. Ou seja, no frigir dos ovos, gente, qual é a intenção desses espíritos de nos influenciar ao mal, né? Nos tirar do caminho do nosso encontro com Deus. Porque a nossa existência aqui, essa experiência, na verdade, cada experiência, né, que nós vamos passando encarnação a encarnação, é para que desenvolvamos as potencialidades do nosso espírito, as habilidades do nosso espírito. E nesse passo a passo do desenvolvimento, né, nós vamos descobrindo Deus em nós, nós vamos estreitando esse laço. E uma vez que vamos estreitando esse laço, nós vamos tendo melhores escolhas, melhores sentimentos, melhores pensamentos, né? Vamos nos conduzindo de uma forma, né, mais assertiva, de uma forma mais que o nosso espírito que vai estar vivendo, né, atuando aqui, como eu sempre falo, no palco da existência, no palco da vida terrena. E não somente o personagem, né, aquele personagem que a gente assume quando vem para cá. Então, a intenção deles é essa é a finalidade dos espíritos mais imperfeitos ainda que nós, né, de nos induzir, né, num caminho mau, num caminho de equívocos, onde vamos sofrer o que eles sofrem. E aí, como os espíritos na codificação, né, como eles mesmos disseram, né, e eles fazem isso por inveja, porque eles têm inveja de estarmos melhores do que eles, né? Às vezes nem tanto, né, gente? Mas eles têm essa inveja, então eles não querem que a gente desenvolva mais, eles querem que a gente entre, né, nessa vibração densa, né, de experiências infelizes. E aí, então, estaremos sofrendo. E quanto mais sofre, mais experiências negativas, mais indução deles, né? Até que o que é que vai acontecer? Nos tornamos um deles. Esse é o objetivo. E então, a recomendação de Jesus foi o quê? Orar e vigiar, que não é a vida do vizinho, né? Que não é o que as pessoas estão fazendo, mas os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E para isso a gente precisa, e a gente fala sempre, e vamos falar sempre do autoconhecimento, né? Buscarmos as razões dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Dos nossos sentimentos, do que a gente considera como válido para a nossa vida. Então, a gente conhecer a fundo, né, tudo que está em nosso interior, verdadeiramente ter vida interior e não vida exterior, porque o exterior, gente, é um reflexo da nossa vida interior, entende? Então, não que ao estarmos nos conduzindo no caminho do nosso espírito, né, buscando conscientemente esse desenvolvimento, né, não significa que a gente vai estar rindo, né, dando gargalhadas aí à torta e à direita. Até já comentamos em algum dos vídeos que o verdadeiro despertar da consciência é a consciência desse processo de desenvolvimento. Então,
Quanto mais você pratica o autoconhecimento, o autodescobrimento, você vai descobrindo coisas em você que você não vai se sentir muito feliz, não. Com isso que você vai descobrindo. Mas você vai trabalhando, você vai elaborando isso, né? Trazendo as sombras, né, psicológicas à luz da consciência, trabalhando com elas, e você sente paz. Paz da consciência de que você está trabalhando com o seu processo, que é muito diferente dessa felicidade que se busca aqui na vida externa, né? Porque vivemos aqui buscando uma felicidade que não existe. E aí esse é o ponto principal onde eles atuam, na busca dessa felicidade, que nada mais é que a satisfação dos nossos desejos, dos desejos do nosso ego, entendeu? E aí vamos ficando cada vez mais insatisfeitos, porque veja que quando você realiza algo que você queria muito, um desejo seu, logo se perde o interesse por ele. Ele não é sustentável, essa felicidade. A felicidade dessa conquista não é sustentável. E aí já se adquire novos desejos, novos interesses. E sem perceber, nós vamos descendo ladeira abaixo. Vamos entrando nessa classe de espíritos mais imperfeitos, né, ainda, não vou falar assim, de espíritos imperfeitos como se nós estivéssemos muito acima deles, né? Nós estamos todos nesse processo de desenvolvimento, certo? Então, sutilmente, a gente vai descendo ladeira abaixo sem nem perceber. Quando, de repente, a gente percebe a infelicidade. Porque se a felicidade que se almeja aqui na Terra, né, ela não existe, a infelicidade existe. Existe porque se a felicidade é um estado íntimo de ser, né, é uma condição do nosso espírito, que é essa verdadeira felicidade, não essa que se busca aqui. A infelicidade é esse estado íntimo. E então a gente sente lá no fundo do nosso ser essa infelicidade. E aí o que é que acontece? Uma vez essa infelicidade estabelecida, óbvio que vamos tomar direções também infelizes, vamos fazer escolhas também infelizes. E aí, sabe o que é que acontece? Não precisamos mais deles. Por quê? Porque já fazemos sozinhos o que eles estavam fazendo. Agora, significa, minha gente, que quando eles estavam nessa influência negativa sobre nós, estavam influenciando algo, né, que não havia em nós, e eles criaram sentimentos e emoções, nos levaram numa direção que não existia em nós? Não. Por quê? Porque eles influenciam justamente naquelas nossas predisposições, naquelas nossas tendências, certo? E aí essas predisposições, essas tendências vão tomando corpo, né? Vão dominando o nosso ser, e aí em dado momento a gente nem vai precisar mais deles, porque já foi potencializado todas as nossas tendências negativas. E aí eu lembro agora que tem uma frase de Kardec que ele diz assim: se reconhece o verdadeiro espírita, né, pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações, né, as suas más tendências, entende? E não por ser perfeito, não foi assim. Se conhece o verdadeiro espírita por ser perfeito. Nadinha, porque ele sabe, nós sabemos que não existe a perfeição aqui no mundo, certo? Existe
Existem mundos perfeitos, mas ainda nós não chegamos lá, estamos caminhando para isso. E então, o nosso papel, gente, aqui na Terra, é vencermos essas más inclinações. E uma vez que nos colocamos à disposição para vencermos essas nossas predisposições, essas nossas tendências, né? Esses espíritos desencarnados, vão perdendo espaço para atuar sobre nós, para nos influenciar, entende? Então, quando a gente pensa assim, então, o que é que eu devo fazer para não sofrer essas influências negativas? Primeiro, quais são suas prioridades? E aí vou me colocar, né, no meio também. Quais são as nossas prioridades? Porque as nossas prioridades definem quem nós queremos ser. Porque, gente, até um amigo espiritual, né, que uma vez falou assim para mim, olha, o homem no sentido geral, né, eu acho que eu já falei até em algum vídeo isso, o homem, ele não é aquilo que ele já sabe, ele é aquilo que ele se dispõe a aprender. Então, as nossas prioridades definem onde nós queremos chegar, não é onde nós já chegamos, é onde nós queremos chegar. Nós precisamos saber para onde estamos indo, porque se a gente não tem essa direção, esse norte em nós, uma razão da nossa existência, o sentido da nossa existência, né? Então, como disse o coelho, né, para Alice no País das Maravilhas, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. E aí é que eles se aproveitam disso, é onde eles conseguem atuar justamente na nossa falta de sentido, de norte, de prioridades para as questões do nosso espírito. Vejam vocês que não é viver como santo, né? Não é ter uma vida casta, é ter prioridades de uma vida espiritual. E quando você tem essa vida interior, essa vida espiritual, ela vai estar no seu lazer, ela vai estar no que você está lendo, ela vai estar no que você está assistindo, ela vai estar no que você está compartilhando com as pessoas, conversando com as pessoas, ela vai estar presente no seu dia a dia. Não é uma postura de santificação, mas é uma postura de consciência, de ser consciencioso, de autorresponsabilidade. E essa autorresponsabilidade, né, que é a responsabilidade para com a própria vida, é o amor próprio. É o amor fati que os gregos já falavam, né? Amor ao destino, amor à sua vida. Então, a gente, quando fala de amor próprio, não estamos falando apenas desse autocuidado, desse autozelo, de reconhecer o seu valor. É reconhecer o seu valor dentro dessa existência magnífica, dentro da imortalidade do seu ser, e então você se amar a sua vida, o seu destino, e então você se direcionar aqui na vida dentro desse amor. E aí, amigos, não tem influência negativa que possa com isso, que possa com esse amor que você sente na sua vida, que você sente ao seu destino, que você sente por você. E então, dando esse direcionamento na sua vida, consciente dessa importância, eles terão imensas dificuldades de atuar sobre você, né? De atuar sobre nós. Eles vão tentar, certo? Mas tem muitos relatos, né? Na literatura espírita aí, espiritualista, tem muitos relatos, né, de espíritos que desistem, né, daquela pessoa que ele estava influenciando, né, de tão consciente que a pessoa estava no seu caminho. Então, eles vão tentar uma vez, várias vezes,
mas também tem aquela questão de que quando você está nesse caminho, né, dessa vida interior, da sua vida espiritual, trabalhando esse amor à sua vida, né, observando as suas prioridades, né, você aprende algo que é muito interessante, que é o discernimento dos seus pensamentos, do que são seus e dos pensamentos que não são seus. E então, essa influência, né, ela será percebida. E isso porque, veja, quando é que a gente não consegue diferenciar se estamos sendo influenciados ou não? Quando a gente está assim, sem norte, aleatório, né? Como qualquer caminho serve, qualquer coisa serve, não existem prioridades, não existe um sentido, não existe consciência de vida, né? E então tá tudo emaranhado ali. A influência negativa com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios desejos. E quando você se torna consciencioso, né, dessa caminhada do seu espírito, logo você identifica, ué, que pensamento é esse que veio aqui para mim? Peraí, eu não costumo pensar isso. Isso não é de mim. E então você identifica e logo você vai afastar esse pensamento, que é uma influência, né? E continuar a sua vida normalmente. E então, no lugar de descer ladeira abaixo como eles querem, estará subindo, né? Ladeira acima, acendendo seu espírito, trazendo luz, né? Para a sua vida. E então é assim que acontece a influência espiritual. E aí, como é que eles vão nos direcionando, né? Nesse caminho do ladeira abaixo. Como é que eles vão nos direcionando para que sejamos tão imperfeitos quanto eles e que soframos como eles, né? E é da forma sutil, como a gente tinha falado, então, nos levando a leituras que não são edificantes, que não nos auxiliam nesse autodescobrimento, né? A assistir vídeos, né? Coisas aí que não vão acrescentar em nada na nossa vida. E você passa, às vezes, o dia no YouTube, né? Na internet, só dando risadas de memes, ou que são engraçados, e como a gente falou, não é para ter uma vida de santificação, não é isso, né? Mas a nossa vida espiritual vai estar presente em tudo que a gente fizer, né? Então a gente vai rir, mas como diz, né? Rir com respeito, certo? Então eu dou muita risada com algumas coisas, né? Brinco também, mas a gente precisa ter prioridade. Então, se essa não for a sua prioridade, a nossa prioridade, né? Eles não vão estar nos induzindo a essas coisas. Por quê? Porque nós já sabemos para onde queremos ir. A gente não vai passar 24 horas vivendo somente disso, né? De outra forma também, através das músicas que nós ouvimos, porque a música não é só a letra, gente. A música é a vibração, né? Tem a vibração da letra, certo? Do que ela está falando ali, tá? E tem a vibração da própria melodia, certo? E então, acordes que se unem, né? E que traz, eu não sei falar dentro dessa técnica, né? Da música, certo? Eu tô falando assim como eu entendo, tá? Que vão formar sintonias, né, de baixa vibração, e aí a gente nem percebe. Inclusive, tem muitas mensagens subliminares em algumas músicas que parecem inofensivas, certo? Como em alguns livros, como em alguns filmes, que vão parecer inofensivos, mas a mensagem subliminar está ali. Então, eles vão nos direcionando, vão nos influenciando para isso. Não é daquela forma assim,
somente como a gente às vezes pensa, tá ali do nosso lado, né? Falando, não perdoe fulano não, guarde mágoa, guarde rancor. Ah, se eu fosse você, iria até fulano que falou aquelas coisas para você e responderia à altura, colocaria ele no lugar dele. Não, gente, quando se fala, eles fazem isso, tá? Mas quando se fala da influência perniciosa, né, de um espírito negativo, tenha em mente uma coisa, a paciência. E então eles não querem influenciar apenas para uma coisa de momento. Eles querem, se a intenção é nos fazer descermos ladeira abaixo e chegarmos a essa classe, né, de inferioridade tal qual eles, o que é que eles vão fazer? Eles vão criar uma condição psíquica que sustente isso. Então não é uma coisa de momento. Eles vão criar todo aquele forro, toda aquela base, entendeu? Para que a gente vá sozinho para essa situação de sofrimento. Não falei lá atrás que chega num momento em que a gente nem precisa mais dele, a gente já desce a ladeira sozinho. E então, por quê? Eles já criaram todo esse forro, eles já criaram toda essa base, entendeu? Dessa forma sutil, que a gente nem vai percebendo, porque não ora, porque não vigia, porque não somos conscienciosos, porque a gente não sabe para que nós estamos aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui, qual o sentido da nossa vida. Então a gente não tem o amor à nossa vida, o amor ao nosso destino. Não somos conscienciosos nisso, né? Nossas prioridades são coisas vãs, vazias. E aí tudo sem sentido. E tudo sem sentido só leva ao sofrimento. E aí quanto mais a gente vai vivendo dentro desse ócio, né, desse vazio existencial, mais essa caminha está sendo forrada para uma estrutura psíquica, né, de baixíssima vibração. Os nossos sentimentos e as nossas emoções vão tendo a ordem, entrando na vibração da ordem da classe dos espíritos inferiores. E aí diz assim, Angélica, mas eu ouvi falar, né, que o Espiritismo diz assim, que o Espírito não retroage, né? Que uma vez que já chegamos a certa categoria, né, que já aprendemos determinadas coisas, a gente não volta mais para aquela classe, né, a qual nós já pertencemos. Veja bem, como nós, vamos tentar explicar isso. De fato, o espírito ele não vai retroagir, mas ele vai passar por experiências daquela classe, daquelas experiências anteriores, certo? Para que ele depois ascenda às categorias mais superiores conscientemente. E aí, para a gente entender melhor isso, veja bem, nós não estamos hoje no mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, né, estamos em transição para o mundo de regeneração, não é isso? Mas ainda somos um mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, o que é que caracteriza ele? A característica dele é que predomina o mal. E nós não estamos nele. Então, há essa predominância em nós ainda. Então, não vai ser um retroagir, tá? O retroagir que nós entendemos, que Kardec se referiu, quando diz assim, o espírito não retroage, quando você já chegou numa categoria de espírito perfeito, né? Você não vai retroagir a categoria de espírito imperfeito. É nesse sentido. Mas nós temos condições ainda de descer ladeira abaixo, porque o mal ainda predomina. Por isso que Kardec disse,
Se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Entende? Aí vocês vão compreender quando nós falamos em algum dos vídeos lá atrás, né, que quando a gente falou da espiritualidade, eu acho que foi quando falamos da espiritualidade tóxica, que nós falamos assim, gente, olha, despertar a consciência, viver o espírito, não é ficar com aquela cara de paisagem e ser muito bonzinho, porque às vezes esse bonzinho está escondendo a sombra do mal, né? O verdadeiro despertar da consciência é a consciência desse processo, é esse autoconhecimento que a gente vai buscando as nossas feridas, né, lá dentro, e esse malzinho que está escondidinho aí nessas feridas. Então a gente precisa conhecer. Então, assim, é ser consciente do processo, né? É ser consciente. Então, existe a nossa predisposição de descer ladeira abaixo, de descer ladeira abaixo, se a gente não tem um sentido da nossa vida, se a gente não tem consciência de estabelecer para onde nós queremos ir, para onde estamos indo. O que é que queremos para a nossa vida? Encontrar o sentido, a razão da nossa existência. E aí nos amarmos, ter esse amor à nossa vida, amor ao nosso destino, certo? E aí eles vão perdendo o campo de atuação e desistem. Quero saber dessa aí não. Vou até contar uma experiência que teve uma vez, sabe, que eu tive um desdobramento. Isso tem, gente, nossa, acho que dá para uns 20 anos, viu? A gente passou um caminhão aqui onde eu tô, aqui na minha casa, tem muito barulho. Passa carro, caminhão, já falei isso, né? Passa jato, avião, passa tudo, certo? Então o barulho vai acontecendo. Essas experiências, ou essa experiência aconteceu tem uns 20 anos mais ou menos, e eu tive um desdobramento, né? O espírita chama de desdobramento, mas também chamo de viagem astral, né? Eu sou universalista. Então eu tive uma viagem astral, e nessa viagem astral eu encontrei com uma mulher assim bem bonita, para não dizer outra coisa. Ela era muito simpática. Ela era muito simpática, sabe, para não dizer outra coisa. E ela chegou assim para mim e disse assim, gente, toda vez que eu lembro disso eu dou risada, porque eu lembro da fisionomia dela. Ela disse assim, olha, mandaram eu ficar com você, mandaram eu lhe acompanhar, certo? Mas você é insuportável, não tem que aguente ficar perto de você. Eu olhei assim para ela e disse assim, ué, eu sou insuportável, por que eu sou tão insuportável assim? Ela não tem que aguente ficar perto de você, é esse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o dia todo. Não é que eu ficasse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o dia todo. Não é isso, eu entendi o que ela quis dizer, né? Era a consciência da minha existência, né? Era a minha busca aqui, era o contato com Deus. Então, eu entendi que quando ela falava assim, esse meu Deus, meu Deus, meu Deus, o dia todo, não tem quem aguente, entendeu? Era o Deus que eu buscava dentro de mim. Isso não significa, né, gente, que é um estado permanente, tá? A gente dá aquelas osciladas e eu oscilo pra caramba, viu? Então, como eu falei, despertar a consciência, estar consciente do processo. Então, eu sou consciente do processo, então dou umas osciladas assim pra caramba, mas a gente vai se erguendo, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e é isso que faz a caminhada bonita, é isso que faz a caminhada interessante, e é isso que faz as nossas descobertas, porque às vezes a gente precisa cair um pouquinho, né? A gente sente aquela raiva, a gente sente um desânimo, sente aquela pontinha de infelicidade, né? Para que a gente descubra, né, a nós mesmos e então descobramos o valor das experiências
Então, essas oscilações são importantes e eu sou muito consciente das oscilações, né? Desse meu estado de consciência, dessa vida interior. Porque, e acho isso fantástico. Eu amo ser assim, imperfeita, né? Porque saber que estou nesse processo de desenvolvimento, isso é magnífico, porque o caminho, a caminhada é que torna tudo gostoso, né? Que a gente vai descobrindo muitas coisas na caminhada do que no destino final, não é isso? Então, numa viagem, você vai fazer uma viagem de carro. Nossa, o caminho é mais gostoso, cansativo, vai dar sono, vai dar um pouquinho de desânimo, né? Ai, por que que eu não vim de avião para ser mais rápido, escolhi viajar de carro, né? Mas vamos descobrindo cada coisa linda, cada coisa interessante. Paramos na estrada para tirar fotos, registrar aquele momento, né? Então, assim é a vida, que é a existência. Essa viagem gostosa de carro, né? Entre aspas, que é mais difícil, mas necessária para que a gente chegue, né, no nosso destino. Tá bom, gente? E então, é isso. A influência espiritual vai acontecer dessa forma conosco. Então, vamos orar, vamos vigiar, vamos estar consciente, né, do nosso processo e aí trabalharmos a nossa vida dentro dessa consciência, tá bom, gente? Então, no próximo encontro vamos falar sobre o mais grave, né? As obsessões espirituais, tá? E eu conto com sua presença lá conosco. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, tá certo, gente? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, nos ajude a levar, né, essa mensagem, uma mensagem de autodescoberta, porque o mundo só fica melhor, né, com a transformação individual, com a transformação de cada um de nós. E aí, cada um de nós nos transformando, estamos contribuindo para um mundo melhor, para um mundo de paz, tá certo? Então, muita paz para você, paz para mim, paz para todos nós. E até o nosso próximo encontro com a bênção de Deus.